Olá, vamos lá para a nossa aula de Geografia, referente à terceira avaliação. Livro, caderno 3, capítulo 1, páginas 2 a 9. Tópicos: Nós e a natureza. Identificando recursos naturais, a importância dos recursos naturais. Objetivo: identificar diferentes formas de representação. Desenhos, mapas mentais e maquetes para apresentar componentes da paisagem dos lugares de vivência, identificando os recursos naturais. Você já imaginou como seria viver sem os elementos da natureza? Como seria a vida sem o calor que o sol fornece ou sem o ar que respiramos? Diariamente, a usamos para fazer higiene pessoal, saciar a sede, preparar os alimentos e as refeições. Essa é a importância da água. Além disso, os rios, os mares possibilitam o nosso deslocamento de um lugar a outro, por meio de barcos e navios, e são fontes de alimentos quando realizamos a pesca. Ou seja, quando você vai pescar, você vai de barco. Essa é a importância da água no deslocamento. Quando realizamos a pesca, você vai de barco, você vai pescar. Esse é o meio onde você obtém o recurso como alimento. E percebemos aí a importância da água. A água também possibilita a produção de energia elétrica para realizarmos atividades muito importantes no dia a dia. O solo, as rochas e a vegetação são chamados de recursos naturais. Vejamos, recurso natural é tudo o que encontramos na natureza e que pode ser usado de alguma forma pelo ser humano para satisfazer suas necessidades. Como nós já vimos acima a importância da água na pesca, na energia elétrica. São meios que usamos na nossa sobrevivência. Interpretando. Leia o texto abaixo e pinte com a cor verde as palavras que se referem a recursos naturais. Você vai pintar somente com a cor verde as palavras que se referem a recursos naturais. Vejamos o texto Planta Bambolê. Quando eu nasci, a crise me pegou. Não era mais semente, mas também não tinha flor. Eu quis sair, andar pelo país, mas quando olhei para baixo, tinha um caule na raiz. O que fazer para uma planta se mexer? Só dá para requebrar e girar um bambolê. O que fazer para uma planta se mexer? Só dá para requebrar e girar um bambolê. Posso também às vezes balançar, mas preciso muito vento que não pare de soprar. Posso também as flores sacudir, mas precisa muita chuva para me fazer florir. Então, aqui no texto, vocês vão pintar com a cor verde apenas palavras que se referem a recursos naturais. Vejamos, as palavras são semente, flor, caule, raiz, vento, flores, chuva. Essas palavras que vocês vão pintar embaixo, vocês vão destacar com lápis de cor verde. Esse texto é de Sandra Pérez e Paulo Tati, ano de 2017. Logo ao lado nós temos uma imagem, nós temos uma árvore completa com caule, raízes, folhas, flores, frutos. Essa figura é que está contando a historinha, que é a planta bambolê, onde ela diz que ela se mexe de um lado para outro. Então veja,
Então vejamos como é importante os recursos naturais no nosso dia a dia. O texto ele está relatando isso, a importância das plantas em nossa sobrevivência. Agora responda as questões. De acordo com a leitura do texto, vocês podem estar também observando a imagem ao lado, como nós já falamos, a importância dos recursos naturais para a nossa sobrevivência. Vamos responder as seguintes questões. A primeira: quem está narrando a história? Quem está narrando a história é aqui a planta. Na segunda questão: as plantas e árvores, em geral, têm fases de crescimento? De acordo com a música, a planta começou a contar sua história? Vejamos que todas as plantas têm fases de crescimento. De acordo aqui, vamos marcar o que diz respeito ao texto. Primeiro, desde que era pequenina, quando todas suas folhas caíram e ela foi carregada pelo vento para outro lugar. Outra, desde que ela aprendeu a girar o bambolê. Ou desde que era pequenina e com o tempo foi crescendo e produziu frutos. Então, nós vamos marcar aqui, desde que era pequenina e com o tempo foi crescendo e produziu fruto, como vocês podem estar percebendo aqui na imagem. Na terceira questão: qual recurso natural a plantinha considera muito importante para ela florir? Vejamos. A água da chuva, que é muito importante no crescimento das plantas. Quarta, esse recurso é o único necessário para a planta se desenvolver? Sim ou não? Vejamos. Não, a água da chuva não é o único recurso importante para ela se desenvolver. Ela depende da terra para fixar suas raízes, do sol para fazer a fotossíntese e de outros animais, que são importantes para esse desenvolvimento da planta. A importância dos recursos naturais. O ser humano precisa fazer uso dos recursos naturais de diferentes maneiras para que possa sobreviver. O sol fornece luz e energia para todos os seres vivos, enquanto as matas e as florestas naturais nos fornecem várias espécies de flores e frutos. As diferentes formas de vida são chamadas de flora. Essa vida é a vida vegetal, que são chamadas de flora, além de fornecer alimento para os seres humanos e para a fauna. Muitas espécies têm substâncias com propriedades de cura que podem ser empregadas na fabricação de medicamentos. Vejamos. A forma como os povos indígenas, por exemplo, fazem uso das plantas encontradas nas florestas brasileiras é evidência das propriedades de cura dessas plantas. Por exemplo, o chá feito com a casca da copaíba é usado para tratar infecções da garganta. Vejamos aqui a importância das plantas também em nossa saúde, como citamos acima a copaíba. Dependendo também do ar para respirar, do vento para carregar as nuvens e distribuir calor, assim como a chuva que alimenta os rios e lagos. São vários os recursos naturais necessários para que possa existir vida em nosso planeta. Vejamos. O ar em movimento também pode ser usado para gerar energia elétrica por meio de aerogeradores instalados em locais onde há ventos com frequência. É a chamada energia eólica, como você pode observar na imagem. A importância da energia eólica também para o nosso planeta, para o nosso dia a dia. Lembre-se, fauna, conjunto de espécies de animais, por exemplo, tucano, araras,
entre outros. Flora é o nome dado ao conjunto de vegetais que se desenvolve em uma determinada área. Por exemplo, planta como buriti, pequi, ipê. Agora vejamos atividade. Agora observe a ilustração na página 8 e faça o que se pede. Essa ilustração está no livro Caderno 3, no capítulo 1 de Geografia, na página 8. Nós temos uma ilustração, uma paisagem natural, onde nós temos vários animais, plantas, várias casas também, um ambiente bem natural e saudável. Vocês vão observar no livro. Em sequência, vocês vão acompanhando as resoluções das questões para ir completando as questões no livro, na página 8. Vejamos. Descreva a paisagem representada. O que representa a paisagem? É uma fazenda que produz alimentos, tem criação de gado e área com vegetação. Como já falei, vários animais, várias plantas, um ambiente bem saudável. Na segunda questão, quais recursos naturais você observa que são fundamentais para o cultivo de frutos, legumes e verduras? Temos o solo, a água, o ar e a luz do sol. Na terceira questão, o rio da paisagem encontra-se conservado? O que demonstra isso? Sim, encontra-se conservado. Sim, porque as águas estão limpas, há peixes nele e vegetação na margem. Na quarta questão, qual é a importância dele nesse lugar? Fornece água para a produção de alimentos, peixes e ainda deixa a paisagem mais bonita. Cite 3 recursos naturais. Na quinta questão, cite 3 recursos naturais. São, por exemplo, a água, o solo e a vegetação. Na sexta questão, qual é a importância de conservarmos os recursos naturais? Conservar os recursos naturais é importante porque dependemos de todos eles para viver. Atividades nas páginas 5, 8 e 9. Então, você vai fazer atividades referentes ao assunto nessas páginas 5, 8 e 9.